Se nós examinarmos, por exemplo, e eu sempre faço essa reflexão, que a relação como uma pessoa lida com sua tristeza está refletida no modo como ela impõe alegria na relação com seus filhos, porque os filhos sempre vão pagar o preço ou o custo de compensar aquilo que a nossa administração emocional não conseguiu realizar, principalmente refletido em nossas conquistas pessoais. E aí nós vemos a preparação da geração hoje, mais jovem, muito fragilizada em função justamente dessas crianças estarem sendo doutrinadas e serem cobradas como instância de ser feliz e estarem sempre em estado de, digamos, satisfação de desejos, realização de suas paixões, complemento irrestrito de seus prazeres, o que leva essas crianças a terem uma percepção equivocada da realidade. O que existe é uma negação da realidade, porque essa realidade que reflete a condição humana, ela não está consagrada simplesmente em uma pessoa estar sempre satisfazendo seus apetites, seus desejos, realizando suas paixões. Isso é o conceito de felicidade contemporânea. E os pais, em função justamente dos seus narcisismos, digamos, frustrados, terminam por depositar esse narcisismo em seus filhos. O que significa? Quando nós estamos numa geração de déficit de vínculos de qualidade, porque vincular-se ao outro pressupõe uma certa exposição ao sofrimento, e a ideia de sofrimento hoje para nós é a ideia de doença. Sofrimento não quer dizer necessariamente doença. Como diria Carlos Drummond de Andrade, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, ou seja, nós temos na ideia do sofrimento a categoria da interpretação. A dor é uma imposição, o sofrimento é uma interpretação, portanto é opcional. E vejamos que nesse caso, quando a gente transmite essa mensagem para os mais jovens, neste caso de que o sofrimento é uma doença, a tristeza é uma anomalia e que a criança, para se identificar como feliz e saudável, tem que estar realizando todos os seus impulsos, todos os seus desejos e prazeres, concorremos para fragilizar essas crianças porque elas vão ser frustradas em um certo momento. Porque o mundo não é a extensão dos cuidados paternos. Pelo contrário, o mundo é a frustração, a descontinuidade dessa proteção familiar. E essas crianças ficam expostas, portanto, muito sensíveis às frustrações. Talvez não seja por acaso o alto índice de ansiedade e depressão e outras psicopatologias que vêm se formando entre crianças e jovens. Inclusive também a taxa crescente de suicídio. Por qualquer motivo, quando o jovem é frustrado, a primeira ideação suicida surge-lhe à mente como opção infalível de extinguir o seu sofrimento na aniquilação voluntária da sua própria vida. Então, se nós pensarmos que a qualidade do vínculo está comprometida também, em função justamente porque nós não toleramos sofrimento, não toleramos tristeza. Por quê? Porque o vínculo pressupõe isto por uma razão simples. Quando eu amo alguém, eu tenho receios de perdê-la, ou quando eu amo essa pessoa, eu vou passar por alguns momentos de conflito que vai me entristecer, que vai me levar a sofrimento. Então, para me privar deste sofrimento, me privo do vínculo. O que leva com que nós armazenemos muito investimento afetivo em nós e temos que depositar isso ou em nossos filhos, ou como acontece hoje em dia, em nossos cães. Hoje nós temos os parcães, o parcão, o parque para os cães, cada vez mais frequentados e cada vez menos os encontros de grupos humanos vão se arrefecendo. Cada vez mais se percebe a diluição de formação de grupos de pessoas para debater ideias, enquanto se concentra na ideia do lazer com os seus cães, que é uma forma de um vínculo fácil, sem nenhum demérito ao cuidado dos cães, que merece todo o nosso carinho e afeto. Mas me refiro aqui à ideia justamente de que por não sabermos estar utilizando nossos equipamentos emocionais por uma ideia equivocada, atravessada por uma instrução cultural que também enviesa, que é o fato de entender o bem-estar subjetivo como negação da tristeza ou outras emoções que consideramos-las negativas porque são contrárias a essa estabilidade imediatista do nosso bem-estar subjetivo, sem entender, como diria Bauman, bem-estar subjetivo como construção e alternância entre alegria e tristeza, sucumbimos no medo de amar, no medo de se vincular, e isso faz com que nós concentremos muita afetividade em nós
e depositemos naqueles que passam a ser as vítimas em função do nosso ingerenciamento emocional, despreparando os nossos filhos que ficam extremamente susceptíveis às frustrações do mundo, aos traumas da não realização contínua de seus desejos, por eles não saberem se reconhecer nas suas tristezas ou nas suas frustrações, porque passam a entendê-las como algo anômalo. Estranho às emoções tristeza, frustração, raiva e medo, porque também se estranham nestas mesmas tristezas. Não há um reconhecimento como algo natural. Portanto, fica a minha reflexão hoje sobre o lado positivo da tristeza, enfatizando mais uma vez que aqui eu não faço nenhuma defesa à tristeza como estado permanente emocional, mas como um reconhecimento, a maneira, como diria Khalil Gibran, de um muro que apenas separa dois jardins, de uma pausa que permite com que uma nota musical seja escutada como um estado de alternância conjuntamente com alegria. E aí a gente compõe, no caso, a metáfora da rede. A linha com o ponto, em torno do vazio, multiplicando os quadrantes, compondo a rede que dá sustentação emocional ao indivíduo. Alternância e entendimento das emoções, não como negativas, mas como emoções a serem compreendidas. E em curto prazo não é possível, mas em médio e longo, a maneira do artífice, a gente constrói um bem-estar dentro desse conceito. Felicidade como um modo de manejamento das nossas dores morais. Muito obrigado.